Povo do 3 em 1, estamos aqui em Brasília para um 3 em 1 especial, desde a Casa da Presidência da Câmara, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, uma entrevista exclusiva para a Jovem Pan. Presidente, obrigado por nos receber. Muito obrigado pela oportunidade. Legal. Vamos começar pela ordem do dia, a questão premente. O senhor teve já tempo de examinar o decreto do presidente da República relativo à ampliação do porte de armas, que seria inicialmente para caçadores, colecionadores e atiradores esportivos, e que no final das contas se apresentou uma coisa muito mais ampla, com aumento do acesso à munição e a calibres maiores. O senhor teve tempo de examinar esse decreto? Tem uma ideia já a respeito? Olha, a nossa assessoria começou a olhar, mas ainda não conseguiu terminar, porque foram incluídas muitas questões. Eu também estou tomando cuidado, porque para a gente não precipitar uma informação, mas a princípio já existem algumas inconstitucionalidades, né? Alguns temas que não deveriam ser regulados por decreto. Vou dar um simples aqui, menos polêmico do ponto de vista geral. Por exemplo, aliás, desculpa, eu acho que é muito polêmico também, é a questão de arma dentro da estrutura aeroportuária, que foi uma questão que a lei da ANAC, né, deu a ela o poder de regular, pela agência regular, e o Congresso, a Câmara, tinha um destaque há um mês atrás sobre esse assunto, todos os líderes caminharam contra, e para não derrotar o autor da emenda, eu retirei, mas nitidamente uma posição clara da Câmara contra voltar à possibilidade da questão da pessoa andar armada. Então, existem inconstitucionalidades, já existem 7, 8 pedidos de decreto legislativo, a bancada evangélica agora deu uma declaração querendo derrubar o decreto. Eu falei com o ministro Onyx hoje para ver se a gente consegue transformar, reorganizar o decreto para que ele seja aquilo que o presidente anunciou, que trate exclusivamente do tema recreativo, do tema dos clubes e não fique tão genérico, porque tem gerado muita polêmica nas últimas horas. Já ocorreu ao senhor a possibilidade de que haja, como estratégia do governo, uma prática de governar via decreto? Olha, o presidente, de forma muito transparente, fala muito que, muitas vezes, um decreto pode ser importante, pode ser melhor que uma lei. É claro que o decreto serve para regular a lei. Quando ele cumpre o papel da lei, aí já não é mais uma questão de decreto. O que eu tenho feito, como fiz também no governo anterior? Todos os decretos que são publicados no Diário Oficial são analisados pela equipe jurídica da Câmara dos Deputados e, tendo alguma inconstitucionalidade, eu comunico aos líderes e decidimos em conjunto se cabe uma decisão. Por enquanto, apesar de muitos decretos, aqueles decretaços, nada relevante, nenhuma inconstitucionalidade gritante, mas essa é a primeira que a gente vai ter que enfrentar, dialogando, como eu disse, liguei hoje cedo, 8h30 da manhã, para o ministro Onyx, não quero conflito, mas eu quero uma solução onde a gente possa construir um acordo com o governo, onde as atribuições do Congresso não sejam desrespeitadas, senão fica um governo legislando por decreto, que eu tenho certeza que não é a intenção do presidente suprimir as prerrogativas da Câmara, é apenas dar agilidade, mas essa agilidade não pode ser ao custo do respeito às leis e à Constituição brasileira. Como está nessa altura, na prática, de fato, tem muito boato a respeito, a relação, não entre Rodrigo Maia e Jair Bolsonaro, isso não importa, a relação entre o presidente da República e o presidente da Câmara, melhorou, como se diz? Não, melhorou, o presidente tem sido correto, tem chamado para o diálogo, tem pedido opinião, tem discutido os temas, e acho que isso é importante, é o que você falou muito bem, a pessoa física ela não é relevante. Eu tenho um papel a cumprir, ele tem outro, e a gente precisa dialogar. O Brasil precisa que o Poder Executivo, como tem feito nas últimas semanas e como não fez no início do governo, dialogue com o Parlamento para que a gente possa avançar numa agenda de reestruturação do Estado brasileiro, que é muito importante. Uma pergunta de ordem conceitual, presidente. O que é articulação política, segundo o Rodrigo Maia? Articulação política é o governo construir uma pauta no sistema presidencialista, uma agenda para o Brasil, e naquilo que cabe ao Legislativo, a capacidade de articulação, de diálogo, de mostrar a importância, o impacto dessa agenda para o Parlamento e para a sociedade também. Não é uma agenda, o governo não articula só com o parlamento, articula com a sociedade civil. A capacidade do governo estar aberto para receber as pessoas,
ouvi-las. Não existe na democracia vitórias absolutas. Então, a articulação política é exatamente para que a gente coloque a nossa agenda e compreenda a agenda de outras partes da sociedade e construa consensos. E os consensos, eles constroem resultados onde a sociedade ganha como um todo. Eu acho que isso que é o mais importante. A articulação leva você a não ser dono sozinho da agenda do país, dos resultados positivos do Brasil. Você faz de uma forma onde você divide responsabilidades e resultados com a sociedade brasileira representada na Câmara ou diretamente por movimentos sociais. Qual lhe parece ser a agenda do governo? O senhor consegue fazer uma identificação de uma direção em termos de agenda? Olha, eu acho que o governo, eu já disse isso sem nenhuma vontade de polemizar, começou com uma agenda um pouco solta, né? Uma coisa muito concentrada, uma agenda no Paulo Guedes, numa agenda no ministro Moro. Essas duas agendas muito claras, um problema grave na agenda da educação, que não apenas pela falta de gestão do anterior ministro e as polêmicas do atual, né, é uma agenda fundamental para um país como o nosso, com tantas desigualdades, né, e acho que agora o governo começa a organizar. Claro que tem o presidente foi eleito de uma forma onde ele tem uma agenda muito do curto prazo nas redes sociais que pressiona ele, né? E essa não é a agenda de longo prazo do Brasil. Então, eu acho que a agenda do governo ela precisa ser, vamos dizer assim, melhor estruturada. Mas acho que tem dois pontos que têm agendas claras, que é o Ministério da Economia e o Ministério da Justiça, onde se espera, claro, bons resultados, tanto nas reformas econômicas, como nas reformas que vão melhorar o ambiente de combate à corrupção e ao crime organizado no Brasil. O senhor falou sobre essa agenda que tem origem nas redes sociais, que é a agenda de costumes, conhecida, que é o fundamento do bolsonarismo, da eleição do presidente Jair Bolsonaro. Em algum momento, essa agenda vai chegar ao parlamento, não dá para fazer ela prosperar simplesmente por decreto. Como o senhor se posiciona em relação a esses temas principais da agenda bolsonarista? Por exemplo, escola sem partido. Olha, eu acho que a escola sem partido, ela não traz um benefício para a melhoria da qualidade do ensino, ela não vai no ponto principal, que é de que forma que nós vamos melhorar a qualidade do ensino, de que forma que nós vamos conseguir construir, né, uma oferta para as nossas crianças de 0 a 3 anos, que a gente sabe que ali está uma parte do problema, como é que nós vamos começar a evitar a evasão nas escolas a partir do final do ensino fundamental e depois no ensino médio. Nós sabemos onde é que estão os problemas. Aliás, uma coisa que eu tenho dito muito, Carlos, é que diagnóstico e alguns exemplos pontuais para a educação a gente tem, com alguns segmentos da sociedade, mas a gente não consegue criar um sistema onde aquele bom exemplo na cidade de Sobral vire realidade no Ceará. Eu acho que esse é um grande problema no Brasil hoje. As pessoas têm bons exemplos que não viram coisas gerais para todos os brasileiros. Então, se são bons exemplos e que você não consegue transformar num sistema, talvez eles não sejam tão bons assim. Então, eu acho que essa agenda de valores, voltando ao que você perguntou, eu acho que a agenda, né, Escola Sem Partido, eu acho que ela não agrega, não vai no ponto fundamental, uma coisa muito ideológica. Eu acho que essa agenda de armas que está colocada, a gente estava começando a avançar num diálogo, a gente ia votar... A relação posse e porte, é isso? Posse e porte. Eu acho que, por exemplo, na questão urbana, a questão do porte é muito grave, precisa ser tratado com muito cuidado, né? Nós estávamos resolvendo, por um diálogo meu com o presidente, vamos resolver de qualquer forma, por lei, a discussão sobre qual é a definição de posse de arma no campo. A gente estava com o texto pronto, estamos com o texto pronto, quer dizer que a posse é a propriedade, não apenas a sede. Eu acho que isso resolve o problema e você não vai para o debate polêmico do porte. Mas essa agenda, por exemplo, a questão da homofobia, né, que o Supremo avançou, agora remarcou um pouco mais para frente. Ontem eu estava dialogando com o deputado Sócrates e com o deputado do PSOL para a gente construir um texto, para que não seja uma decisão, até do meu ponto de vista, não é uma decisão correta o Supremo interferir nisso, mas eu acho que vai se construir, está se construindo um ambiente entre evangélicos, entre os políticos de direita e de esquerda, né, que tem visões antagônicas, para um texto onde mais 2 semanas a gente consegue avançar nesse tema. Então, vai se avançando. O que não pode é você querer que o parlamento
seja um ambiente, como eu disse, de uma vitória absoluta de um dos campos. O parlamento existe exatamente para ele criar um equilíbrio, né, de um tema em relação ao que pensa a sociedade. A sociedade não está nem na extrema direita nem na extrema esquerda, ela está mais no centro. Então o parlamento existe exatamente para, ouvindo a posição do governo, trazer a posição do governo para uma vitória relativa, uma vitória que mais pessoas na sociedade estejam atendidas pelos textos que são votados, principalmente nas questões dos valores, que gera mais polêmica. Ainda sobre essa questão do posse e porte, o senhor fez referência ao diálogo que avança e, portanto, haveria uma conversa, uma espécie de acordo, ou quase um acordo, numa direção. Esse decreto que aumentou, ampliou o acesso ao porte de armas, fez essa conversa retroceder? Não, porque a minha cabeça é que nós precisamos avançar. A economia brasileira parou, né? Os últimos resultados do emprego foram desastrosos. Então, eu não quero tratar esse tema como um conflito institucional para a gente andar 2 passos atrás nas agendas mais importantes. Mas já estou conversando com o ministro, dizendo, olha, da forma como está o decreto, ou o governo vai construir com a gente uma solução de rediscutir o decreto, ou vai acabar tendo alguma decisão ou da Câmara ou do Judiciário, né? Então, de forma nenhuma. Agora, o que a gente precisa é deixar claro que há um desconforto em boa parte do parlamento e que a gente precisa construir uma solução que isso não seja um prejuízo na boa relação que a gente vem construindo nas últimas semanas entre o Executivo e o Legislativo. Para encerrar as questões quentes, prementes, a comissão relativa à MP, que trata da reestruturação do governo, decidiu, em relação ao COAF, pela volta da instituição para o Ministério da Economia. Muita reclamação, muita polêmica, politização dessa discussão, muita pressão nas redes sociais, os ouvintes pediram muito essa questão, falaram sobre uma reunião que teria havido aqui para tratar desse assunto. No final das contas, o que aconteceu e qual é a sua visão sobre essa rearrumação? Olha, a minha visão, eu estou dei minha opinião quando essa medida provisória foi publicada, não é de hoje. Eu acho que esse tema do COAF, do ponto de vista concreto, ele não tem essa força toda que gerou nos últimos dias, né? O COAF foi criado no Ministério da Economia e, até onde eu sei, ninguém nunca questionou, né, a independência e o trabalho do COAF na economia para nenhum tipo de investigação, nenhum trabalho junto com a Polícia Federal, com o Ministério Público. Nunca ouvi falar em nenhum tipo de conflito. Era uma posição política do governo, tirar da economia e colocar na justiça, né? Eu acho que essa é uma agência de Estado. Ela não deveria ser instrumento. Não acho que teria nenhum problema ela permanecer na justiça, porque sendo uma agência de Estado, né, claro que as suas atribuições estão preservadas e o seu sigilo também. Nenhum ministro, nem o da Justiça, nem o da Economia podem interferir no COAF. Então, não acho que esteja esse problema todo. Vamos dizer, nos Estados Unidos é na economia, na França é na economia, na Espanha é na economia, na Suíça é na Justiça, no Japão é na Justiça. Então, tem os 2 modelos. Não acho que haverá um dano se for na economia. Acho que o ministro Moura, a Polícia Federal vão continuar tendo todo o suporte desse tema. Eu acho que tem outro tema mais polêmico, que foi a inclusão pelo relator daquela questão do tema em relação aos auditores fiscais. Tem mais polêmica. Pode estar certo, pode estar errado, mas é mais polêmica, inclusive, a contundência nos últimos dias de alguns procuradores em relação a esse tema, claro que foi muito mais forte do que em relação ao COAF. Mas o que eu acho que é importante é que a gente tenha clareza, né, que não se mexeu na lei do COAF, não se mexeu na estrutura do COAF, a decisão da comissão ainda não foi votada no plenário, foi pela economia e que vai continuar trabalhando junto com os órgãos de investigação e cumprindo seu papel, que, pelo que eu sei, nunca teve nenhum problema nos últimos anos. Acho que a mobilização aí passa pela figura do ministro Moro, que é muito forte, um agente político muito forte, mobiliza... Claro. E quero parabenizá-lo aqui publicamente, porque ele fez política. Eu até disse a ele me procurou ontem, eu disse a ele que o resultado da comissão eu respeitaria, fosse a vitória para um lado ou para o outro, e parabenizei ele, dizendo, olha, você está de parabéns porque você fez política. Você chamou cada senador, cada deputado, mostrou sua posição de forma aberta. Eu acho que é bom. É uma pessoa que não era da política, veio para a política e tem
começado no Ministério da Justiça ter, né, uma voz, uma liderança importante na relação com o Poder Legislativo. Então, acho que, independente do resultado, eu acho que essa posição do Moro foi muito importante para a nossa relação. Eu disse, inclusive, a ele que eu vou viajar para o exterior, volto quarta-feira, na próxima semana, e que na quinta eu vou sentar com ele com um grupo pequeno para a gente continuar avançando no projeto anticrime dele, para a gente aprovar o projeto anticrime. Tem muita coisa boa, tem muita coisa polêmica, aí o plenário decide, mas eu acho que tem um núcleo ali do projeto dele, junto com coisas do Alexandre de Moraes, que vão ajudar no enfrentamento à corrupção, né, aos crimes de agentes públicos e principalmente no enfrentamento ao tráfico de drogas e armas, que é um problema que vem crescendo muito em todo o Brasil. Eu perguntaria sobre isso, sobre o pacote do ministro Sérgio Moro, corrupção, anticorrupção, segurança pública. De novo, as críticas, as pressões de que haveria uma má vontade do parlamento, inclusive em relação ao COAF, quer dizer, o COAF volta para a economia porque na justiça ele seria uma ameaça aos políticos. Como o senhor reage a essa? Olha, primeiro é o seguinte, o COAF tem um papel de Estado e sigilo nas suas informações. O próprio coordenador do COAF disse que nenhum ministro tem as informações do COAF. Então, qual é a diferença desse ponto de vista que se colocou aqui, estar no ministério ou estar no outro? Ele vai continuar tendo a independência dele, vai continuar tendo toda a liberdade para cumprir o papel dele, inclusive em conjunto com a Polícia Federal, com os órgãos de investigação, não vejo problema. Agora, em relação ao projeto do Moro, eu disse inclusive ao Moro, ministro, nós vamos trabalhar junto, nós vamos aprovar o seu projeto. Né? Você tem, como eu disse, elogiei, né, a capacidade dele de articulação política, que é uma coisa que eu não imaginava que ele teria. Nós vamos avançar nesse tema. Nós estamos começando a trabalhar o tema do foro privilegiado, que está na Câmara dos Deputados, construindo uma solução que eu acho que o próprio deputado Luiz Flávio de São Paulo, que é um grande jurista, está me ajudando nisso. Então, e esse grupo de trabalho que eu fiz, eu tenho certeza que é uma ponte para acelerar o projeto. Ele não entendeu assim no início o Moro, mas posso deixar claro aqui que não tem nenhum tipo de obstrução ao projeto. Inclusive, eu tenho certeza que melhorar a legislação, melhorar os sistemas de controle, melhorar a punição tanto em relação a crimes de agentes públicos, mas ao crime organizado é muito importante. O Brasil precisa desses dois temas, né? E no que relação ao crime organizado, eu que moro no Rio, né? Você em São Paulo. Moro no Rio também. Mora no Rio também. Então, no Ceará, quem está no Ceará, que agora a situação melhorou muito com as mudanças que o governador Camilo fez os indicadores caíram muito, até parabenizei ele outro dia. Então, eu acho que é um tema que vai avançar, a gente vai conseguir avançar junto com a Previdência e vai tirar essa pecha que o parlamento está contra o Moro, que não quer votar as coisas, os projetos do mundo. Muito pelo contrário, eu acho que esse movimento dele na medida provisória, mesmo não tendo sido vencedor no caso específico do COAF, eu acho que ele foi um vencedor na relação política dele e da liderança política dele em relação ao parlamento. Ainda sobre essa medida provisória, como o senhor avalia o desdobramento do Ministério do Desenvolvimento Regional, voltando o antigo Ministério das Cidades, inclusive como uma solução de articulação política que me parece interessante. Como o senhor avalia esse movimento? Olha, a nossa impressão dos deputados que tem e das pessoas do setor é que tinha ficado um ministério muito grande e que os principais projetos estavam derretendo, quer dizer, o número nos últimos meses do Minha Casa Minha Vida, não apenas os que são subsidiados, os que têm uma renda maior, estão despencando. Então, talvez o Ministério ficou muito grande, né, e essa reorganização, eu acho que pode ajudar aqui os dois ministérios, que têm áreas sensíveis, né, integração, e a cidade que tem dentro dele, habitação, saneamento. Agora tem a medida provisória de saneamento, que eu espero votar na próxima semana, que ela é fundamental, não pode continuar o Brasil com essa vergonha na área de saneamento. E pode ser uma solução política que o presidente ter, mostrando, sinalizando que respeita o parlamento e quer governar com o parlamento. Isso vai nos ajudar a avançar nas agendas que o Brasil precisa que a gente aprove nos próximos meses. Eu quero entrar na discussão sobre o parlamento, mas me ocorreu, na questão anterior, perguntar se está na ordem do dia, se tem uma perspectiva de o Congresso, de a Câmara tratar de alguma lei de abuso de autoridade, um assunto que volta e meia entra na pauta. A Câmara já votou, tem um texto que veio do Senado que está na Câmara e tem o texto da Câmara que está no Senado. Eu acredito que não está na nossa agenda, acredito que a Câmara ou o Senado em algum momento vão precisar tratar dessa questão, né? Não pode ser uma questão tratada no fígado, né? Contra A, contra B, tem que ser uma lei que seja a favor do cidadão, qualquer cidadão, né? Então o abuso de autoridade acontece
às vezes, o abuso contra um agente público, por ser um agente público, mas muitas vezes atinge também, ou a maioria das vezes, na maior parte das vezes, atinge muitas vezes o cidadão comum, porque o abuso não seria apenas uma regra, né, contra político ou contra servidor público, mas também na base da sociedade há muito abuso no dia a dia do cidadão brasileiro. Uma pergunta delicada. O senhor considera que a Lava Jato comete abusos? Olha, eu acho que o importante é que a gente compreenda que, no todo, ela foi uma ação vitoriosa para o Brasil, né? Todas as informações, todas as investigações mostraram que havia caminhou para um grande abuso, né? Um grande desrespeito à utilização do recurso público. Se pontualmente tem problema, que se corrija os problemas, né? O que a gente não pode é porque as pessoas erram. Se individualmente alguém da Lava Jato cometeu algum erro, algum abuso, a gente não pode transformar isso num problema para acabar com a Lava Jato. Ao contrário, nós temos que dar as soluções para evitar que esses abusos virem abusos sistêmicos. Mas, do ponto de vista do sistema, das investigações, eu acho que tem muito mais avanços do que qualquer tipo de risco de ter tido abuso. Agora, pontualmente teve problema, se corrige o problema. Aquela questão do fundo, né? Que foi um erro, né? Foi corrigido o erro, né? pela PGR, pelo Supremo e pelo próprio recuo dos procuradores de Curitiba. Então, esse tipo de coisa acontece. Mas, em vez da gente dizer que tem que restringir a Lava Jato, a gente tem que dar solução nos casos específicos que tem problema. O senhor acha que em algum momento, nos últimos anos, a política foi criminalizada no Brasil? A atividade política? Olha, foi criminalizada, né? E toda vez que o sistema sai de controle, você tem, né, acaba que a sociedade enxerga, até porque o que sai muitas vezes na mídia são os problemas, não as partes positivas, e acaba dizendo, pô, está todo mundo envolvido nisso. Muitas vezes não. E no sistema democrático, todo agente público tem que entender que pode ser investigado, não tem problema nenhum. E a gente tem que acreditar na justiça. Agora, de alguma forma, como também teve muito problema, o que acabou passando, né, para a sociedade é que havia um problema sistêmico, o que eu não acho que seja verdadeiro, né? Mas, de alguma forma, sem dúvida nenhuma, somado às investigações com a crise econômica, eu acho que o que aconteceu, Carlos? A crise econômica, a crise do desemprego e as matérias da Jovem Pan e de outros meios de comunicação, de investigação de corrupção na política, geraram na cabeça da sociedade a seguinte informação: eu estou vivendo essa crise porque tem desvio de dinheiro público. Isso responde por uma parte, não responde pelo todo. Então, por isso que não é correto generalizar, mas que, de fato, a gente teve muito problema nos últimos anos nessa relação da política, dos agentes públicos com o recurso público. É inevitável, não é impossível que a gente não concorde com isso. Em alguma medida, o presidente Jair Bolsonaro, a ascensão política dele é produto dessa criminalização da política? Olha, é um conjunto. Eu acho que a ascensão dele é um conjunto, né, do fim de um ciclo, desse ciclo pós-Constituição de 88, onde o ciclo teve muitos avanços, redução da pobreza, o Brasil avançou em muitas áreas, mas esse ciclo está em fase de colapso, mais do que esgotamento. Então, as áreas não conseguem mais responder à sociedade, saúde, educação e, claro, a corrupção junto com isso, que também faz parte desse fim de ciclo. O sistema se desorganizou e se desorganizou também em relação aos recursos públicos. E o Bolsonaro foi aquele que conseguiu representar algo de mudança em relação a esse ciclo que a corrupção responde por parte, mas o ciclo de 30 anos que está esgotado, onde a saúde está piorando, a educação está piorando, a segurança pública está piorando e, de alguma forma, em dois temas, ele conseguiu ser protagonista, no combate à corrupção e no combate à violência. Eu acho que esses dois pontos deram a ele aquele primeiro salto dos 15%. E o resto, na minha opinião, foi o antipetismo, que viu que o Geraldo não iria crescer e rapidamente, no primeiro turno, já fez o voto útil. Eu fiz essa pergunta porque o senhor fez recentemente uma análise que me pareceu muito interessante e que vai nessa linha. Eu vou, então, transformá-la numa pergunta. O presidente Jair Bolsonaro seria o símbolo ou a expressão de um fim de ciclo ou o marco de um novo ciclo? Dá para responder? Eu acho que ainda não dá para responder, porque
A gente vai precisar esperar os 4 anos para entender o que ele propôs de agenda para o Brasil e se essa agenda representou a abertura de um novo momento, ou se apenas nós estamos, né, reestruturando, né, o passado. Por exemplo, a reforma da Previdência, ela não está conectada com o futuro, né, do ponto de vista da estrutura do setor público, ela está conectada com a reorganização das contas públicas, mas ela não está falando ainda com a reforma administrativa do Estado brasileiro, menos burocracia, mais eficiência, um Estado menor. Ela ainda, essa parte a gente não viu. Talvez, depois de 4 anos, ele conseguiu não apenas olhar para o passado, que era a Previdência, mas conseguiu olhar para o futuro. O novo ministro da Educação saiu dessa agenda de conflitos, também de valores, de cortes, sem explicação para a sociedade de recursos das universidades públicas. Eu acho que está errando, eu acho que tem um debate a ser feito do custo de cada universidade, uma auditoria grande em cima delas, para a gente poder discutir com a sociedade se esse custo está valendo, mas isso é para depois. Então, acho que o governo ainda precisa avançar muito nas suas agendas para a gente dizer que ele está representando um novo ciclo. Para entrar na Câmara, na agenda da Câmara, o senhor falou agora de educação e disse que isso é um assunto para o futuro. O senhor pretende se dedicar a essa discussão orçamentária, no caso específico das universidades? Olha, como eu disse, como eu estou querendo ter uma relação boa com o governo, eu ainda não entrei de forma mais contundente nesse assunto, mas já disse ao Onyx, eu acho que vai atrapalhar o presidente o que está acontecendo. Não pode, o presidente da República acabou de ganhar uma eleição, a gente começou a governar, não tem nem 6 meses, daqui a pouco ele vai ter manifestação em cada canto do Brasil, com alunos mobilizados contra o governo de forma desnecessária. Porque o governo não vai, né, se tiver condições, cortar esses recursos. Não pode fazer isso, não deve fazer isso. Agora, a gente pode. Será que os gastos de cada uma das universidades federais, pela autonomia que tem, em algum caso, está distorcido ou não? Será que o gasto está sendo alocado de forma correta ou não? Então, esse é um debate que vai precisar ser feito. O senhor preside a Câmara pela 3ª vez seguida, é uma posição excepcional para fazer análise, 2 na legislatura anterior, uma que se inicia agora nesse novo período. O senhor consegue fazer alguma comparação, alguma análise sobre a natureza, o caráter desses 2 parlamentos, inclusive o novo, com uma grande expectativa de renovação, de mudança? Tem alguma natureza específica? Olha, eu peguei o parlamento no 2º ciclo da legislatura. Sempre no início de ciclo tem deputados de primeiro mandato, independente de estarem com relação antiga com a política ou não. Então, muito mais energia, muito mais demandas, né? Eu peguei aquele 2º ciclo. O que eu digo que você tem um parlamento, né, que está ainda mais forte na agenda de centro-direita, na agenda liberal na economia, na agenda conservadora, nos valores, mas não radical, não na extrema-direita, mas no centro-direita. Muita energia, não apenas dos deputados que nunca tiveram relação com política, mas aqueles mais de 100 que já foram deputados estaduais, já foram prefeitos, que são da política e que também têm mais energia, né? Então, você tem plenário de ontem com 495 deputados, né? No ciclo passado, eu não conseguia botar 495 quase em dia nenhum, né? Porque todo mundo com agenda nos estados, e também aprendi. Eu também aprendi a controlar mais a presença dos parlamentares. Mas acho que tem essa coisa do início da legislatura, isso dá uma energia nova. Mas eu acho que a agenda continua sendo como era na legislatura passada, mais conservadora, mais liberal na economia, né? Tem um problema, uma diferença, que você tinha um governo que eu peguei só do presidente Michel, que era mais parlamentarista, porque o Michel foi presidente da Câmara. E o do presidente Bolsonaro começou muito distante e agora começa a se aproximar. Essa relação com o executivo é que precisa ser organizada, porque quando a relação do executivo com o legislativo, quando o ministro recebe o deputado com o seu prefeito para discutir uma obra numa cidade, isso, vamos dizer assim, organiza melhor o trabalho do presidente da Câmara. Quando essa relação está desorganizada, a pressão em cima do presidente da Câmara pelas agendas exclusivamente legislativas aumenta muito. Isso acaba gerando, acho que, uma falta de organização para as pautas que são, de fato, relevantes para o governo. O senhor falou em parlamentarismo. O senhor é parlamentarista? Olha, eu sou parlamentarista,
mas alguns parlamentares queriam, no início do governo, já querer discutir parlamentarismo ou semipresidencialismo. Eu falei, isso aqui não dá para fazer agora. A gente não pode, de forma nenhuma, no governo que está começando, abrir um debate que está dizendo que o sistema presidencialista está em colapso. Nós temos que respeitar o resultado da eleição e esse debate, se for feito, ele tem que ser feito no último ano para ficar claro que ele pode valer para as outras legislaturas, para os outros mandatos presidenciais. Então, alguns queriam, inclusive, apresentar emendas constitucionais de semipresidencialismo. Olha, eu peço, se eu puder ajudar aqui, acho que a gente ajudar o Brasil, eu peço que esse assunto não prospere nesse momento. Um governo começando com uma PEC de semipresidencialismo é um questionamento injusto ao governo. Não é correto que um governo que teve 57 milhões de votos, agora a gente abre esse debate, por mais confuso que o governo tenha se demonstrado nos últimos meses. Falar um pouco sobre o sistema eleitoral, já que estamos nesse assunto. Como o senhor avalia o resultado do primeiro teste da mudança para o financiamento público de campanha? O senhor acha que foi um acerto? O Supremo é responsável por isso. Dinamitou essa ponte e nós caímos no financiamento público. Qual é a avaliação do senhor? Eu acho que foi, assim, para os dirigentes partidários foi ótimo. Ninguém precisou mais de pensar em como financiar a campanha, organizou os partidos para que o partido pudesse eleger um número de deputados, governadores, senadores, mas eu acho que para a sociedade foi ruim, porque você não tem, com poucos recursos sendo público, você não tem como fazer uma questão equilibrada. Você vai decidir por aqueles que têm mais chance, não é isso? Você acaba gerando uma distorção. Do meu ponto de vista, a PEC que a Câmara votou em 2015, que retomava o financiamento de pessoa jurídica, já que a gente não tem cultura da pessoa física, não adianta a gente se enganar, mas com restrições de 20 milhões para o conglomerado, restrição de percentual de conglomerado dentro de uma mesma campanha. Eu acho que era um sistema mais democrático e mais aberto do que a gente ficar utilizando dinheiro público, ainda mais num país com crise. Como é que a gente vai fazer na próxima eleição de prefeitos e vereadores? São mais de 5 mil municípios. Pensa bem, quantos vereadores um partido médio grande tem, candidatos? 20 mil? Aí você vai dizer, 1 bilhão e 700 é pouco ou muito? É muito para um Brasil, para um país pobre, mas é pouco para 5 mil eleições. E a sociedade olha aquilo sempre com muita crítica. Só que como é que você vai fazer se você não tem outro instrumento para financiar as campanhas? Então, do meu ponto de vista, acho que o Senado podia retomar esse debate da emenda constitucional do financiamento privado e a gente ter coragem de enfrentar. Não é porque tinha financiamento privado que necessariamente tem corrupção. Tem corrupção pela índole das pessoas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Voltando à Câmara e a esse novo parlamento, temos aí o advento do PSL, um partido que tinha pequena representação antes, palavras minhas, é um partido de aluguel, uma solução para o Jair Bolsonaro e agora uma bancada importante. Como o senhor avalia a atuação do PSL até agora e o senhor consegue fazer alguma projeção sobre a importância desse partido ao longo dos próximos anos? Olha, vai ser um partido de direita, cumprindo um papel diferente do que cumpre o DEM, do que cumpre o PSDB, mais de centro-direita, os outros partidos. Muito desorganizado na largada e agora começando a se organizar. Acho que o Bivar, o secretário executivo do partido, o Rueda, o líder, e os deputados começaram a compreender que aquela confusão de 50 deputados, cada um olhando para um lado, ia prejudicar o mandato de cada um. Todo mundo com o celular na mão? É isso. Eu acho que agora está organizando compreensão do que é ser base, do que é ser governo. Acho que o presidente tem a condição de ter um partido de direita forte nos próximos anos, porque é um espaço que eu estou vendo pouca gente querendo ocupar, não vejo o DEM querendo ocupar esse espaço, não vejo o PSDB, não vejo o PR, o PP, não vejo o PSD, não vejo o PPS querendo ocupar esse espaço. Então, acho que eles têm um espaço só para eles na direita, agora, precisa organizar melhor. E acho que é natural que comece desorganizado, porque, como você falou, é um partido que era do Bivar e passou a ser um partido grande. E agora tem uma responsabilidade grande, porque governa o Brasil e tem as eleições municipais pela frente. Se eles forem competentes, eu acho que eles constroem um partido de direita bem estruturado, com uma agenda clara, nessa agenda mais conservadora de valores, menos até na agenda econômica, apesar do Bivar estar mais na agenda econômica, mas eu acho que os deputados que estão ali, majoritariamente, estão mais na agenda econômica e, no caso dos policiais, mais na agenda, na agenda de valor, de costumes, e uma outra parte na agenda de segurança pública. Na agenda econômica, por incrível que pareça, tem poucos parlamentares na bancada do PSL. O
O senhor falou sobre o DEM, então eu vou chamar uma pergunta da minha colega Vera Magalhães. Presidente, muito tem se falado nos últimos dias a propósito de uma possível fusão entre o PSDB e o seu partido, o DEM. Isso seria aí um desejo do governador de São Paulo, João Dória Júnior, de quem o senhor hoje é bastante próximo e que tem aí acalenta desejos de ser candidato a presidente em 2022. Eu queria saber se isso está no horizonte, quais são as dificuldades para um eventual processo como esse e se o DEM hoje tem mais cacife do que tinha até o ano passado e pode fazer com que essa fusão seja mais difícil e custe um pouco mais para o PSDB do que poderia ser há um ano ou dois atrás. Olha, tenho um maior respeito pelo governador Dória, acho que ele pode ser acho que está longe para discutir eleição presidencial, né? Mas eu não vejo o DEM querendo uma fusão com o PSDB. Eu acho que com o fim da coligação, os partidos vão se reorganizar, mas nós precisamos discutir quem vai comandar, quem vai liderar. Eu acho que hoje o DEM tem as melhores condições para liderar esse processo pós-eleição municipal, de incorporar outros partidos, né, sem nenhum demérito a partido nenhum, inclusive incorporando partidos do nosso tamanho, porque hoje nós temos uma posição, uma agenda mais clara, um espaço melhor na política brasileira. Então, eu acho que haverá fusões, elas vão existir, nós teremos fusões no Brasil sem dúvida nenhuma, mas não vejo o DEM querendo uma fusão. Acho que o DEM vai querer liderar o processo, agregando outros partidos. Não posso tratar o PSDB como um partido menor que o DEM, não sei se vamos conseguir esse encaminhamento em conjunto. Acho que o Dória pode ser um ótimo candidato a presidente, pode ser o candidato do DEM a presidente, mas acho difícil que se construa numa fusão do DEM essa candidatura. O DEM tem pretensões de comandar, né, no campo da centro-direita, né, o espaço político no Brasil, e não será com uma fusão com o PSDB, até porque tem conflito em Goiás, tem conflito aqui, tem conflito aqui. Por que à época, o Kassab e o Bornhausen não conseguiram tirar o poder que nós tínhamos no comando do partido? Porque eles propuseram uma fusão com o PMDB. Então, quando você faz uma fusão com um partido igual ou maior que o seu, você acaba gerando conflito interno. E o conflito interno, você acaba perdendo o poder dentro do partido. Então, eu acho que essa fusão vai gerar mais conflitos que solução. Mas eu não vejo o Dória como um não possível, eu vejo ele como um possível candidato até do próprio DEM. Né? Porque como eu acredito que o DEM vai comandar a centro-direita, nós podemos até ter o Dória comandando a nossa candidatura presidencial, mas pelo DEM. Pelo PSDB em fusão com o DEM, eu vejo muita dificuldade. O senhor falou sobre espectro ideológico e situou o DEM na centro-direita. Queria ouvir um pouco mais sobre esse posicionamento, porque isso tem consequências, inclusive, para o sistema eleitoral. Qual o lugar do DEM nesse ambiente político eleitoral, considerando o desenho ideológico tradicional? O DEM é um partido que tem uma agenda econômica, do ponto de vista majoritário, mais forte que a agenda conservadora. Né? Nós temos uma agenda liberal na economia, que nós entendemos que ela é fundamental. Na questão dos valores, é claro que a gente está no centro para a direita, mas você tem em governos do DEM no passado, meu pai mesmo no Rio, a ACM Neto agora em Salvador, uma agenda de costumes mais ao centro. Então eu acho que a gente, se eu tivesse que colocar do ponto de vista econômico, eu diria para você que nós estamos aqui mais à direita, nos valores a gente está mais no centro, porque a gente tem posições mais equilibradas do ponto de vista dos costumes. Então, por isso que eu posiciono o DEM. Mas eu acho que a prioridade do DEM vai ser sempre a agenda econômica, a agenda de reforma, de geração de emprego, de melhoria da qualidade dos serviços públicos. Mais uma coisa assim muito objetiva, mais do que a gente entrar nesse debate de valores que eu acho que não deve ser a prioridade do nosso partido nos próximos anos. O senhor falou sobre centro-direita. Eu vou então chamar a pergunta do Alexandre Borges, que trata desse assunto. Presidente, boa tarde. Alexandre Borges. Minha dúvida é sobre o centro político no Brasil, que na eleição do ano passado teve uma diminuição muito acentuada do número de cadeiras da representatividade na Câmara.
O seu partido, o DEM, até cresceu o número de cadeiras, mas o PMDB e o PSDB, dois partidos tradicionalmente associados ao centro, tiveram suas bancadas muito reduzidas, praticamente a metade. Eu queria entender a sua opinião, a sua visão sobre esse fenômeno, sobre a polarização atual da política brasileira e do papel que um novo centro poderia exercer na mediação dos conflitos políticos no país. Olha, o DEM, eu acho que acabou crescendo em relação à eleição anterior, porque exercia um papel mais de centro-direita. Eu acho que a nossa candidatura do Geraldo, que seria um ótimo presidente, ela acabou representando essa agenda, o esgotamento da agenda do ciclo dos últimos 30 anos. Então, eu acho que acabou desmontando. Claro que depois da facada foi mais rápido, né? Então, eu acho que esse centro-direita, esse ponto que o DEM representa, o PSDB, o PMDB, eu acho que ele vai continuar existindo. É importante, como eu disse, a gente não pode imaginar que a democracia, as pessoas tenham uma democracia absoluta, vitórias absolutas. Na democracia, né, o diálogo, ouvir a sociedade construir uma maioria, o consenso, é o caminho correto. E acho que esses partidos vão acabar reorganizando isso, porque nós fomos ao extremo pelo fim do ciclo. Se o ciclo, de fato, teve esse pico, né, para uma posição mais à direita, naturalmente, depois de se conhecer isso, a sociedade vai procurar algo mais com equilíbrio, com diálogo, uma posição menos radicalizada do que foi a posição construída e liderada pelo presidente Bolsonaro. Presidente, uma pergunta mais de natureza pessoal, embora sobre o presidente da Câmara. Nas outras duas ocasiões em que o senhor presidiu a Câmara, a sua posição era mais discreta. O senhor deu muito menos entrevistas do que dá agora nessa nova legislatura. Inclusive para mim, que fui um dos seus maiores críticos recentes, um sinal de republicanismo. Houve uma mudança? Há algum cálculo nessa postura do senhor, nessa nova postura, ou é alguma coisa casual? Não, eu acho que foi uma coisa natural. Acredito duas questões que eu considero. Primeiro, eu acho que a desorganização inicial do governo fez com que aumentasse a procura por outros atores políticos. E como eu era o ator político com mais experiência, né, já vinha de 2 anos de presidência, diferente do presidente Davi, que tinha acabado de se eleger, um político ótimo, mais jovem, começando, talvez por isso eu tenha conseguido construir uma maior procura por informação sobre a compreensão do que estava acontecendo em Brasília, na política brasileira, né? E também com mais experiência, eu acho que a gente começa também a ter uma reflexão melhor, né? Compreender melhor, ter uma análise melhor, né? Da política, da conjuntura. Isso talvez também tenha ajudado a que os próprios jornalistas passassem a ter mais interesse em ouvir as minhas opiniões. Ainda sobre a atividade na Câmara, sobre a sua persona pública, eu percebo um discurso de sua parte como representante, como líder de um poder da República, um discurso de independência, né? É uma palavra muito frequente na boca do senhor. Claro, é uma obviedade, é um poder independente, mas por que essa afirmação e reafirmação desse lugar? Olha, a democracia, né? A democracia representativa, o parlamento tem um papel fundamental, a representação da sociedade, né? E quanto mais se generaliza a política como um ambiente de desvio de dinheiro público, de corrupção, de ineficiência, mais fraco vai estar a nossa democracia. Então, reafirmar a importância do parlamento, eu acho que é fundamental. E tenho feito isso desde o presidente Michel. Muitas vezes, né, o entorno do presidente Michel, pessoas que eu tenho relação há muitos anos, reclamavam muito de críticas que eu fazia ao governo. Eu lembro quando acabou a primeira denúncia, eu fiz uma entrevista e falei que eu não fiz com o Michel o que o Michel fez com a Dilma. Então, essa posição de ter liberdade para falar o que eu acredito, o que eu penso, é exatamente porque, como presidente da Câmara, eu tenho que ter uma relação de harmonia, governar o Brasil junto com o Poder Executivo. Acho que é assim nas democracias, o parlamento governa junto, porque governando junto tem, né, mais responsabilidade do que deixando o governo
isolado, porque aí o parlamento começa a votar coisas com irresponsabilidade fiscal, etc. Então, eu acho que essa clareza de que nós queremos governar junto, mas nós sabemos onde é o limite entre um poder e outro é fundamental, porque se a gente começa a governar junto e acha que o Poder Executivo pode entrar no Parlamento, por exemplo, é o que eu tenho dito, vou te dar um exemplo que eu tenho dito nos últimos meses, por exemplo, a possibilidade da gente aprovar o orçamento impositivo talvez seja histórica, para reafirmar, para consolidar a importância que tem a democracia representativa e o parlamento no nosso país. Talvez o presidente tenha nos dado essa oportunidade, mesmo sem sabê-lo. Então, eu acho que essa posição que o parlamento começa a restabelecer agora e que nos últimos 30 anos cedeu ao executivo, talvez tenha sido responsável por muitos dos erros, né, do parlamento ao longo desses últimos 30 anos. O senhor acha que o Supremo Tribunal Federal avança eventualmente ou com alguma frequência sobre o espaço do parlamento? O senhor avalia que o Supremo Tribunal Federal avança sobre prerrogativas da Câmara? O senhor acha que o Supremo legisla? Eu acho que o Supremo já legislou mais. Na presidência da presidente Carmen e do presidente Toffoli, o diálogo é muito positivo comigo, então a gente dialoga quando nós entendemos que há um avanço, e muitas vezes eles compreendem e recuam, né, mas acho que a política tem responsabilidade sobre isso. Ao longo dos 20 anos, né, que eu já passei no parlamento, toda vez que tem uma crise política, ou nós vamos para a PGR para investigar um partido político, um político, ou nós vamos com o Madin para o Supremo. O Supremo só pode, né, interpretar a Constituição, legislar em tese, quando ela é estimulada por alguém que tenha competência para isso, os partidos políticos. Então, ao longo desses últimos 30 anos, o PT na oposição, depois a gente na oposição, nós transferimos a nossa responsabilidade para o Supremo. Então, na hora que a gente entra com uma DIN atrás da outra, um mandato de segurança atrás da outra, nós estamos dizendo: Supremo, resolva um problema que é nosso. E quando você delega, acaba que o outro poder ganha força em relação ao seu. Eu acho que foi um erro, e acho que a política precisa compreender isso. Perder uma votação no plenário, onde não há uma caracterização clara de inconstitucionalidade, não pode gerar um enfrentamento seguinte no judiciário, apenas porque isso vai gerar uma boa matéria de jornal. E a política é culpada por isso. Presidente, temos que falar sobre a reforma da Previdência. Recentemente, o deputado Paulinho da Força, com muita sinceridade, disse que não se deveria votar uma reforma pujante para não entregar a reeleição a Bolsonaro. O senhor já ouviu esse cálculo no ambiente do parlamento? Considera isso uma reflexão política legítima? O senhor já pensou a esse respeito? Olha, o impacto da reforma da Previdência, ele não é um impacto isolado, né? Aprovar a reforma da Previdência vai viabilizar o governo Bolsonaro. Se for isso, ótimo. Mas eu acho que a Previdência é parte, né, de um sistema de mudanças que o Brasil precisa, que pode gerar a possibilidade do presidente ser reeleito. Mas isso é da democracia, é um direito que ele tem ser candidato à reeleição. O que a gente não pode é prejudicar os brasileiros, né, porque o presidente pode ou não ser candidato à reeleição, ou pode ou não ser reeleito. Não seria correto com a sociedade brasileira, com os mais de 13 milhões de desempregados, com mais de 15 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza. Então, a nossa prioridade tem que ser reformar o Estado brasileiro, acabar com a burocracia, reduzir o tamanho do Estado, melhor gestão pública e segurança jurídica para o setor privado investir. Acho que essa tem que ser a nossa agenda, melhorar a qualidade dos serviços públicos, claro, principalmente saúde e educação, e garantir segurança, as coisas óbvias, né? Agora, na hora que a gente vai calibrar a reforma que a gente vai fazer, a gente tem que tomar cuidado, porque uma reforma de 400 bilhões vai aprofundar o colapso social no Brasil, o colapso fiscal no Brasil, e o parlamento vai ser cobrado também. A sociedade hoje compreende muito mais o nosso papel do que compreendia no passado. Reforma tributária, presidente. Há um projeto apadrinhado pela Câmara, um projeto da Câmara, andando, associado ao Bernardo Api, e o senhor é defensor desse encaminhamento, muito embora o Ministério da Economia, na figura do Marco Sintra, secretário da Receita, desenvolva o seu projeto. É um sinal de que a Câmara concorda com a agenda
ou seja, é preciso fazer uma reforma da tributária, mas tem a sua própria agenda também, o seu próprio encaminhamento? Olha, eu conversei longamente com o Paulo Guedes sobre isso ontem. Tem técnicos do Ministério da Fazenda que concordam que a proposta do Bernardo Api também é muito boa. Governadores compreendem que está quase no ponto de um acordo em relação à proposta do economista Bernardo Api, mas eu disse ao ministro Paulo Guedes que nós vamos aprovar a admissibilidade da PEC do deputado Baleia, mas nós queremos que ele encaminhe a proposta dele, porque, como eu disse para você, não tem verdades absolutas, ninguém é dono da verdade. Então, nós temos uma proposta que eu acho que vai atender 70%, 80% das demandas da sociedade em relação ao sistema tributário. Mas, certamente, naquilo que pensam os economistas do ministro Paulo Guedes, do próprio Paulo Guedes, pode-se agregar, né, uma parte importante para se resolver problemas. Por exemplo, na hora que a gente unificar, criar um imposto de bens e serviços, né, acabar com o IPI, nós vamos acabar com a Zona Franca. Tem que se construir uma solução para a Zona Franca. Da onde virão os recursos para a Zona Franca? Talvez o ministro Paulo Guedes tenha uma solução que a gente não está enxergando. Mas sem essa solução, a reforma da Previdência não vai avançar na Câmara dos Deputados. Então, acho que dá para a gente construir, como eu disse, dá para a gente construir um consenso entre, eu falei isso para o ministro Paulo Guedes, a gente quer a proposta dele, vai pensar uma na outra, vamos trabalhar junto. Pô, estou olhando aqui, imagina daqui a 4, 5 meses a Câmara tendo aprovado a reforma previdenciária e tributária. Talvez seja um sonho do presidente da Câmara, mas eu acho que para o Brasil seria uma vitória muito importante aprovar essas duas matérias nesse período. Então a projeção é votar a previdenciária no segundo semestre? Não, eu estou dizendo 4, 5 meses, incluindo a tributária. Ah, tá. Porque eu não quero avançar com a tributária sem ter o projeto do Paulo, sim, do ministro Paulo Guedes, que seria um desrespeito ao ministro que tem tido um grande diálogo com a Câmara dos Deputados. Presidente, duas questões finais aqui para liberá-lo. Eu sei que a agenda é intensa. Rápidas. Qual é a agenda da Câmara, segundo Rodrigo Maia? Olha, Carla, a gente tem que, como eu disse, reformar o Estado e começar a pensar o futuro, o Brasil do século XXI. Né? O que serão as profissões no futuro? Né? Qual é o Estado brasileiro para o futuro? Nós vamos começar a fazer esse debate, mas 60 dias nós vamos começar a construir um ambiente de debate onde a gente vai querer ouvir a sociedade. Brasileiros que têm feito sucesso, que a gente nem conhece direito, porque hoje, com a revolução tecnológica, tem brasileiros ficando bilionários, nós não sabemos nem quem são esses brasileiros. Né? Então, trazer essas pessoas para dentro, trazer a sociedade para o debate sobre segurança, sobre educação principalmente. Então, o que eu estou trabalhando com um grupo de pessoas, né, é exatamente a gente construir na Câmara um ambiente de debates, algo olhando para o futuro, né? Reformar o Estado, que é o nosso papel hoje, previdência, tributária, organizar o Estado brasileiro, mas sem um foco no século XXI, que eu acho que está faltando para o Brasil, um foco no futuro em todas as áreas, na educação também. Então, eu acho que mais 60 dias a gente começa a fazer um debate com figuras da sociedade. Estou pensando em usar o Salão Negro, né, que tem aquela vista bonita para o gramado do Congresso Nacional, para a gente fazer um debate onde a gente traga a sociedade para dentro da Câmara, para dentro do Senado, e que elas possam falar das suas experiências e do que imaginam que pode ser importante para o futuro do Brasil, com os líderes, com os deputados e senadores, ouvindo isso. Tenho conversado isso, claro, com o presidente do Congresso Nacional também. E qual é a agenda do Rodrigo Maia, claro, como presidente da Câmara, mas também como um político do Rio de Janeiro? Olha, eu tenho um perfil muito de parlamento. As pessoas às vezes me perguntam se eu tenho vontade de ser prefeito, governador. Não tenho essa ambição. Primeiro porque eu gosto da política nacional, acho que a agenda nacional me estimula mais do que uma agenda local. Segundo que, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro, para reorganizar o Estado, vai ter que ter coragem de fazer uma reestruturação fiscal muito pesada e previdenciária. Né? E o custo que eu já pago de tratar a Previdência, do ponto de vista macro, já é muito grande. Não sei se a agenda necessária para mudar o Rio de Janeiro se vai levar um político à vitória. Então, eu acho que, tanto do ponto de vista do interesse, assim, da vontade, da ambição de governar uma agenda local, eu não tenho. E segundo, que eu acho que as reformas necessárias para governar o Estado do Rio, elas terem que ser são tão duras como em Minas Gerais e como no Rio Grande do Sul, e eu não vou poder mentir, não vou poder deixar de tratar dessas agendas
do processo eleitoral, que eu acho muito difícil, inclusive, que eu tenha êxito eleitoral, até porque não sou dos mais simpáticos, não sou dos políticos que têm mais carisma na política brasileira. Então, para mim, a política nacional, o parlamento, acho que o meu ciclo na Câmara ele vai terminar com essa presidência da Câmara, depois de 3 mandatos na presidência da Câmara, talvez aí também o meu estímulo como deputado ele encerre nesse ciclo. E eu vou pensar, de repente, disputar o Senado, vou pensar algo para minha carreira, para o meu encaminhamento político. O Senado pode ser um caminho, voltar para o setor privado pode ser outro caminho, isso não estou falando da boca para fora, porque é um ciclo muito longo, de 6 mandatos de deputado. Tentei ser prefeito em 2012, não consegui. Então, um ciclo longo, eu acho que eu posso ter cumprido esse ciclo. É uma decisão que eu tenho que tomar mais na frente comigo, pensando, refletindo com a minha família, né, e decidir. Agora, a política local, pelos motivos que já expus, ela não me estimula a pensar em eleições regionais. Presidente, muito obrigado pela entrevista.